Olá, mulheres. Me chamo Jennifer, sou da Congrega Sul e nós estávamos estudando esse livro presencialmente, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E nós fomos até um certo ponto, mas aí, por causa da pandemia, a gente acabou parando e sentimos a necessidade de fazer uma recapitulação de alguns pontos, até porque umas mulheres novas chegaram. Seria bom recapitular para a gente retomar da onde a gente parou. E é por isso que nós vamos estar lançando um vídeo, normalmente semanal, onde a gente vai colocar um resumo de partes dos livros, certo? Então a gente ainda está vendo como vai ser, no sentido de quantas mentiras nós vamos dividir, como é que vai ser essa questão. Mas o vídeo de hoje é um vídeo introdutório, onde a gente vai falar do propósito do livro, que é a parte introdutória do livro, para a gente entrar especificamente nas mentiras, certo? Esse livro ele foi feito por Nancy DeMoss, certo? E logo no início, ela vai falar que todos os nossos problemas de pecado estão ligados a mentiras que nós acreditamos. E aí, quando nós acreditamos nessas mentiras, nós passamos a agir de acordo com o que nós acreditamos. Nós acreditamos, agimos de acordo com o que acreditamos, e ações repetidas nos trazem hábitos ruins, hábitos pecaminosos, e, consequentemente, nós ficamos em cativeiro. Para ilustrar essa questão da mentira, de mentiras que Satanás conta pra gente e nós acreditamos, ela vai trazer a história de Eva. Que lá no início, Eva, por acreditar numa mentira da serpente, de Satanás, ela acabou pecando e assumindo consequências terríveis por causa disso, né? Então, Satanás vai influenciando as nossas escolhas e nos fazendo acreditar em certas mentiras. E se a gente continua acreditando nessas mentiras, as consequências são desastrosas. Então, ela vai nos dar um passo a passo, que é esse ponto introdutório que eu vou fazer aqui. Ela vai nos dar um passo a passo de como a gente identificar e o que é que a gente pode fazer para não cair, ou pelo menos para sair desses cativeiros que muitas vezes a gente acabou caindo, certo? Mas a questão é, por que nós caímos nas mentiras? Alguns pontos são bem importantes. Primeiro, nós caímos nas mentiras porque elas são sutis. E muitas vezes elas vêm de uma forma que a gente não consegue identificar facilmente. Elas vêm através de revistas, através de novelas, através do conselho de uma amiga que é muito sábia, né? Que não necessariamente é bíblico. Através de terapeutas, de psicólogos, através de programas de televisão. E aí, como aquilo vai sendo repetido, a gente vai acabando assimilando aquilo como verdade, certo? Outro ponto também é que nós não estamos dedicadas na palavra. E aí, se a gente não está na palavra, a gente não vai saber como combater as mentiras de Satanás. Porque as mentiras de Satanás são encontradas na palavra, que é a verdade. Então, se a gente não tem a perspicácia de observar, de ter cuidado com essas mentiras, ou identificá-las, e estar na palavra para saber o que é verdade, a gente vai acabar caindo muito mais facilmente dessas mentiras. E aí, ela menciona que lá em João 8:44, há uma descrição do diabo, né? Que o diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois ele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então a gente vai ter nesse processo o conhecimento de que Satanás vai se utilizar de muitas mentiras para nos influenciar e nos fazer agir de forma contrária à palavra de Deus, né? E aí vem o ponto de que se eu acredito nas mentiras, as minhas ações, elas vão corresponder àquilo que eu acredito. Como eu penso, eu ajo. E se eu tô pensando baseado em uma mentira, não porque eu tenho a intenção, mas porque muitas vezes eu absorvi isso. E aí, se eu tenho esse pensamento alicerçado em uma mentira, provavelmente as minhas ações, elas vão ser correspondentes, né? E aí, a autora fala que a mentira acaba nos levando a uma escravidão, mas uma escravidão não acontece do dia para a noite. Normalmente é um processo. E aí ela nos ajuda agora a identificar como é esse processo. Esse processo, ele é dividido em 4 etapas, certo? A primeira etapa constitui em ouvir. A gente simplesmente se dá a ouvir essa mentira. A gente para ouvir a mentira. Assim como Eva, no jardim, parou para escutar a serpente, muitas vezes a gente coloca os nossos ouvidos para ouvir coisas que nós sabemos que não está de acordo com a palavra de Deus.
E a gente coloca a nossa mente, os nossos ouvidos à disposição desses discursos que estão carregados de mentira. E ela alerta para a necessidade da gente proteger as nossas mentes, os nossos olhos e escolher cuidadosamente o que eu deixo entrar. Aí ela fala até na página 36 que é necessário uma dieta constante dessas influências. Por quê? Porque não existem mentiras inofensivas. Emprestei os meus ouvidos, o que é que acontece? O segundo ponto é permanecer na mentira. Eu escuto, botei os meus ouvidos naquela condição, estou escutando aquilo, eu permaneço ali, e aí é como se o primeiro passo fosse a semente que foi lançada, o segundo, por eu estar ali, permanecer ali escutando, só por curiosidade muitas vezes, sabe? E aí eu tô ali escutando, é praticamente um regar e adubar aquela semente mentirosa. E aí vem o terceiro passo. O terceiro passo é que a gente passa a acreditar na mentira. Ou seja, essa semente está agora criando raízes. E a gente entra no quarto e último passo, que é essa semente, ela vai gerar frutos. Frutos que não são frutos agradáveis a Deus. E nós vamos passar... Por quê? Porque nós vamos passar a agir de acordo com essas raízes, com essas mentiras criadas. A raiz foi lançada, foi adubada, criou raiz, e agora ela vai criar frutos. Ou seja, esse é o passo a passo normalmente que acontece para que nós acabemos tendo atitudes que não são necessariamente agradáveis a Deus. E como uma solução poderia existir? Seria muito, hoje em dia, né? É muito comum que a gente tente resolver o problema tirando os frutos que não são bons. Só que quando a gente tira o fruto da árvore, outros frutos vão nascer. Então, a gente não resolveu o problema em si. A gente resolveu o problema de uma forma paliativa, que não é eficaz. Então, a solução eficaz é arrancar as raízes. A gente precisa ir no centro do problema. E essas raízes estão alicerçadas em uma mentira. Então, agora a gente fala sobre o passo a passo de como combater essas mentiras. O primeiro passo é que a gente precisa identificar as nossas áreas de escravidão. Muitas vezes a gente tem conhecimento de quais são essas áreas e muitas vezes nós estamos escravizados e nem sabemos. Por isso que nesse ponto, nesse primeiro momento, a gente precisa orar a Deus, pedindo para que Ele nos revele áreas de escravidão que nós não temos conhecimento. O segundo passo é que a gente precisa identificar quais são as mentiras que estão nas raízes dessa escravidão. E mais uma vez a gente vai precisar da ajuda do Espírito Santo para identificar qual é a mentira que foi plantada e criou raízes. A gente vai precisar pedir a Deus para nos ajudar a identificar isso. E o terceiro e último passo é substituir as mentiras pelas verdades. E aí, mais uma vez, a gente vai orar ao Pai pedindo que Ele substitua, mas nesse ponto nós precisamos ter uma consistência de procurar na palavra qual é a verdade para essa área de escravidão que tem na minha vida. Por exemplo, se eu tenho algum vício, o que é que a Bíblia fala sobre vícios? Se eu tenho problemas com o meu temperamento, não consigo controlar as minhas emoções, o que é que a Bíblia fala sobre controlar emoções? E aí a gente precisa passar a acreditar nas verdades que Deus nos apresenta em detrimento das mentiras que criaram raízes no nosso coração. Por quê? Por que é tão importante essas raízes, essas mentiras? Porque essas mentiras, elas agem diretamente em como nós acreditamos, vemos as coisas, como nós enxergamos e interpretamos o mundo. Se eu acredito em algo que não está alicerçado na palavra, e se essa coisa que eu acredito, ela tem raízes profundas, eu vou agir de acordo com isso. Então, para mudar toda a minha postura, todo o meu comportamento, eu preciso ir no cerne. Eu preciso ir no centro da questão. Eu preciso ir como a minha mente pensa, entende e sente esse ponto. Por isso que Deus fala que nós precisamos nos renovar, nos transformar através da renovação da nossa mente. Ou seja, a transformação, os frutos, eles vêm quando algo profundo é transformado. Ou seja, precisamos voltar para dentro, ver essas mentiras, apresentar as verdades a essas mentiras. Porque como eu penso, eu ajo.
as nossas crenças, elas vão determinar como nós vamos agir no mundo. E aí, a própria autora, ela fala isso na página 37, na verdade. Crenças produzem comportamentos. No que eu creio, eu acabo agindo. E aí, quando eu vou agindo de forma pecaminosa, eu entro num cativeiro. Então, a gente precisa gradativamente identificar as nossas áreas de escravidão, quais são as mentiras atreladas a essas áreas e apresentar as verdades para essas áreas, ok? Nos próximos vídeos nós vamos recapitular as mentiras, as principais mentiras que as mulheres acreditam. Ao todo são 40, mas nós vamos tentar compilar algumas ou talvez lançar uma por vez. Mas esse foi o primeiro vídeo introdutório do livro Mentiras nas quais em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta.